Hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre as decisões de hoje do FED, do Copom, em relação aos juros, perspectivas para a economia brasileira. Eu estou aqui com Alexandre Chaia, que é economista, professor de finanças do INSPER e sócio da Carmel Capital. Alexandre, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, não saiu nada muito fora do previsto, né? Nós tivemos Selic em 13,75% ao ano, só que havia uma certa expectativa quanto à possibilidade de sinalização de corte dos juros. Em vez disso, o Copom manteve aquela possibilidade de mais alta dos juros por uma série de incertezas, minimizou até o risco de uma crise de crédito aqui no Brasil, que se tem falado muito, as empresas inclusive estão com medo disso. Como é que você viu esse recado do Copom especificamente? Eu acho que o Copom está fazendo uma leitura que o governo não ajudou. Na outra vez, o governo estava prometendo ter uma ajuda do ponto de vista de aprovar uma âncora fiscal nova, ter algum argumento. O próprio Haddad tinha falado que iria fazer antes da reunião, só que aí chegou na última hora, não, essa âncora é muito forte, temos que fazer um gasto maior. Aí o Banco Central está exatamente nessa linha. Você que tem um gasto maior, vai pressionar a inflação, logo eu vou ter que ter um aumento de juros. Então, já deu o recado. Não venha com uma âncora frouxa, porque essa âncora frouxa vai levar os juros a um nível mais alto. E essa decisão ainda foi não ratificada pelo que aconteceu, mas o próprio aumento do FED faz com que o Banco Central tenha dificuldade de reduzir os juros. Porque se ele reduz os juros, de alguma forma ele diminui esse diferencial de spread, você pode ter uma fuga de dólar com o aumento do preço do dólar. Então ele também se sentiu ele tem um argumento a mais, dizendo, o FED subiu os juros, você não fez o seu trabalho de dever de casa, não resolveu o problema do gasto, logo está aqui. Se você não resolver, eu vou ter que aumentar os juros para compensar esse gasto adicional que está tendo na economia. E na verdade a gente viu um esforço da equipe econômica, da equipe do ministro Haddad, em concluir a proposta do arcabouço fiscal antes dessa reunião. A ideia era que pudesse ser apresentada antes da viagem do Lula à China. E aí Lula falou, não, vai ficar para abril, discute na ala política, mas você sabe que há uma pressão maior por mais espaço para o aumento dos investimentos. O próprio Haddad falou que haverá uma regra de transição para educação e saúde, que perderam dinheiro, repasse de verbas federais nos últimos anos, exatamente pelo limite do teto. Então, dá a entender que haverá mais gastos com saúde e educação, e pode haver alguma brecha para investimentos. E isso não cria expectativas melhores de ajuste, não é? Não, sem dúvida. Na verdade, isso é um cobertor curto. O governo tem uma quantidade de dinheiro, ele tem que decidir se ele quer continuar investindo em saúde e educação, que é super justo. Saúde, educação e segurança é o papel clássico de um Estado. Só que ele tem que pensar o que ele tem que cortar do outro lado. E ele não quer cortar também do outro lado. O Lula está num dilema que ele fala, eu prometi diversas benfeitorias que eu vou ter que fazer e, além de tudo, ele quer arrumar um bode expiatório. Essa questão dos juros é mais de procurar um bode expiatório para pagar a conta do crescimento que não vai vir, que ele achou que ia ter, que ele, assumindo o governo, ele ia conseguir fazer a economia crescer, e a economia está patinando exatamente por uma questão de incerteza. Você não consegue crescer com endividamento. Roberto Campos Neto, na verdade, virou esse bode expiatório, não é? Porque nós tivemos, inclusive, o ministro Rui Costa hoje falando que ele presta um desserviço à nação nessa questão da manutenção dos juros elevados e prometeu reação. E a gente já tem visto muitas críticas, uma artilharia pesada dos políticos contra Roberto Campos Neto. Já se discute a questão da autonomia do Banco Central, possibilidade de mudança nas metas inflacionárias. Talvez seja o caso, dependendo da evolução aqui no Brasil, do nosso cenário econômico. E tem essa questão também de indicações agora para a direção do diretoria do Banco Central, que vão vencer o período, e já tem duas indicações, os nomes aí de Rodolfo Frois para a política monetária, que é importante, que é o que lida direto com essa definição dos juros, não é uma decisão só do Roberto Campos Neto, é de todo o comitê, e o Rodrigo Monteiro para fiscalização, aí sim mais técnico, é funcionário de carreira. Agora, lembrando que o Frois, ele trabalhou com o Galípolo, que é o primeiro secretário de Haddad. Então, deu a entender que pode haver alguma intervenção. Na sua opinião, isso pode acontecer? É possível. Primeiro, vamos voltar. O governo elegeu o Roberto Campos Neto como o bode expiatório, mas, na verdade, o Comitê de Política Monetária é um comitê, são várias pessoas que votam. Ele é só o representante, a voz do comitê, como também acontece no FED. Não é que o presidente do FED decide, ou o presidente do Banco Central decide. Essa pessoa que entrou, na verdade, ele é uma pessoa de mercado, então, teoricamente, ele é uma pessoa que tem alguma comunicação com o mercado, apesar de ter alguma restrição do ponto de vista até de formação, as pessoas até
não é um diretor de política monetária clássico com uma formação mais acadêmica, mas tem essa interlocução com o mercado, mais esse vínculo que ele tem com o secretário executivo do Ministério da Fazenda pode levar a essa conclusão. Mas ele é um voto. Eu acho que o Banco Central tem sempre um fundamento sobre o que ele está colocando. Ele não coloca a decisão pessoal, não é uma decisão, eu acho que a juros vai subir. Ele tem uma fundamentação. E essa fundamentação vem de pesquisa de mercado, de informações de mercado. Então, difícil um diretor ir contra, ele pode até não ser a favor de aumentar os juros, mas ir contra algum aumento, se tiver claro que os modelos econométricos, todas as análises que o Banco Central faz, ele até leva um risco de lá na frente ser processado, de ter algum impacto jurídico dele nessa porta. Então é mais difícil ter uma lição, mas eu acho que tem um grau de influência do governo nisso. Agora, Alexandre, tem crescido aí o apoio às críticas do governo em relação aos juros por parte dos empresários, inclusive aqueles que não apoiam efetivamente o governo Lula, né, mas que reclamam dessa convivência, do custo do juro muito elevado, a questão de crédito, de restrição do crédito. Sindicalistas também reclamam, um bom grupo de economistas. Você acha que haveria condições, sem dar essa ideia de intervencionismo político, de se reduzir a taxa hoje? Porque quando ela chegou nesse nível, a gente tem que reconhecer que a inflação estava ao redor de 10%. Hoje a inflação está muito mais baixa, está chegando quase a metade do que era naquela época. E a gente não tem uma efetiva pressão de demanda, talvez em serviços, mas é uma coisa que depende menos de juros, não é? E nós temos as montadoras, por exemplo, parando porque diminuiu a demanda. E a previsão para a economia de crescimento fraco. Você acha que haveria condições? Então, vamos primeiro analisar. Realmente, a questão da demanda não é o problema, é um problema muito mais de custo. Essa é uma discussão que tem no mundo inteiro, não adianta, tirando os Estados Unidos, que realmente a demanda está muito grande, tem um mercado de emprego que está muito grande, o resto do mundo é muito mais um problema de custo, de estar associado ao preço das commodities, ao preço dos serviços, de tudo isso aí. Qual é o risco que eu vejo no Brasil? Os juros têm espaço para cair. Ele está alto, ele tem espaço para cair. Não acho que isso impacta o crédito. Eu acho que o impacto do crédito tem uma parte que é confiança, outra é custo. Mas eu acho que realmente tem aí uma situação de incerteza, mas eu acho que o pior é a questão do custo dos produtos internacionais. Como tem uma cotação em dólar, se o governo começar a gastar dinheiro em excesso, a política monetária for uma política monetária frouxa, a tendência é que o dólar suba. E o que vai acontecer é uma disparada da cotação do dólar e com isso vai trazer junto a inflação, que é o que eles estão querendo evitar. Então, eu acho que espaço tem para cair os juros, desde que você faça o dever de casa de não gastar mais, porque aí você abre espaço na economia para, sem aumentar o dólar, você reduzir a taxa de juros. Se sair um bom arcabouço, né? Inclusive, Simone Tebet falou dessa possibilidade na próxima reunião do Copom. Se o arcabouço for bom, de haver condições para corte dos juros, Sim. que melhora a confiança, né? Sim, a ala econômica do governo realmente está nessa linha, e é verdade. O governo não entendeu ainda que todos os preços da economia são vinculados à expectativa que as pessoas têm. Se você tiver uma expectativa ruim, o dólar vai disparar, os preços vão ser reajustados automaticamente, antecipadamente para poder se proteger, e você não vai conseguir ter o efeito. Então, os juros não vai ter essa situação. Então, os juros mais altos, 1%, talvez não resolva o problema. O arcabouço vindo bom, fazendo uma contenção de gasto, você pode abrir espaço para reduzir os juros sem subir dólar, sem mudar a expectativa. Esse que é o grande ponto da análise. Bom, vamos falar do FED, né? O aumento foi de 0,25 ponto para a faixa entre 4,75% e 5% ao ano. A gente pode falar, nossa, é muito mais baixo que no Brasil, mas produz estrago lá, tanto que colaborou para a quebra de banco, né? Por questão de estoque de títulos e tudo mais. Agora, o FED deu sinais contraditórios. No comunicado, ele deu a entender que talvez pudesse até parar logo de subir os juros. Aí Jerome Powell deu a coletiva e aí ele falou que pode subir mais por causa de robustez de mercado de trabalho, porque a inflação ainda está muito longe da meta, e o mercado ficou meio perdido, né? Ele já tinha feito isso, né? Ele já tinha dito que os juros estavam chegando próximo do limite, depois ele deu uma entrevista dizendo que, olha, a perseguição na inflação vai ser forte, a gente está muito preocupado com isso, e deu esse sinal que os juros podiam subir mais. Aí veio a crise bancária, aí começaram a discutir que ele vai subir menos. Então, eles também estão meio perdidos nessa situação. Acho que os juros estão chegando num patamar razoável, ali, 5, 5,5, já é um patamar muito alto para os Estados Unidos. Maior desde 2007. Sim. Essa retomada que ele colocou no patamar é uma coisa que já, desde dos movimentos de redução para incentivar a economia, ele está historicamente num patamar acima da média histórica, que é 4,5, 5 dos juros nos Estados Unidos. Então, ele já está chegando num ponto onde ele já está começando a surtir efeito. Agora,
o mercado de trabalho nos Estados Unidos está muito forte, então ele ainda está preocupado com isso. A questão toda é se ele subir mais, aí você vai começar a ter um problema, que é até uma questão interessante, né? Que as pessoas falam muito que, e o próprio governo fala erradamente, que bancos ganham dinheiro com aumento de juros. E não é verdade. O banco tem uma dívida vinculada a juros e um ativo pré-fixado, como nos Estados Unidos. Toda vez que o juro sobe, na verdade, o que é o caso dos títulos, você tem um ativo que vai manter a rentabilidade igual, que nos Estados Unidos estava baixa, só que um custo muito mais alto. Aconteceu a mesma coisa no Brasil, uma questão só de ajuste. Então, o Fed já está ponderando isso, falou, olha, quebrar banco, quebra crédito, e aí eu vou ter aí sim um problema muito mais sério, talvez um processo de recessão, do que simplesmente conter o mercado de trabalho. Eles têm que ir sondando o terreno, né, ver como é que muda o cenário para tomar as decisões efetivamente. É isso, Alexandre Chá, eu agradeço muito sua participação. Alexandre, que é economista, professor de finanças do INSPER e sócio da Carmel Capital. Obrigado, Boa noite. Boa noite.